Bem, pessoal, dando continuidade, né, o que a gente já comentou na última aula, né? Então, ontem a gente falou bastante a respeito sobre os conceitos, né, do que é mapa, do que é uma carta, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da construção deles, tá? Então, eu falei para vocês naquele slide lá que vocês visualizaram aquele dia, aquele slide inicial, né, que a gente tem que ter um processo de comunicação com o mapa, né? A gente tem que saber codificar os elementos que estão dispostos no mundo real, né? E esses elementos eles vão ser desenhados no mapa de forma que o leitor consiga compreender, né? Consiga entender. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Ainda de maneira muito teórica, tá? Não vai chegar, a gente ainda não está na hora da nossa parte mais prática, né? Então, vou mostrar alguns exemplos teóricos e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E em seguida, a gente vai também entrar na questão de escalas, começar a entender o que seriam escalas, que é outra parte muito importante da gente entender no uso de mapas. Tá. Então, vocês estão visualizando a tela aqui com esse mapa colorido? Sim, professor. Boa tarde, professor. Tá, então aqui eu já falei para vocês, eu mencionei esse programa aqui, tá? Esse aqui é o programa, o ArcGIS, que a gente vai estar utilizando mais na frente, também principalmente na próxima disciplina de vocês, que é treinamento remoto e geoprocessamento. Mas aqui, como ele me permite fazer uma manipulação dessas informações aqui, ele fica bem prático para eu mostrar visualmente na aula para vocês. A gente aproveita que vai ficar gravado e vocês já vão vendo o que eu estou explicando. Deixa eu colocar mais algumas informações aqui só para a gente poder utilizar. Tá, então aqui nós temos um mapazinho aqui com vários elementos, né? Vou colocar mais alguns aqui para a gente estar utilizando também. Tá, por enquanto isso aqui vai ser suficiente. Deixa eu ver quem foi que entrou aqui. Então tá, pessoal. Né, então, como eu vinha falando para vocês, né, então a gente viu alguns exemplos falando sobre o que eram mapas, né, o que precisa ter de informação no meu documento para eu chamar ele de mapa. Né? Então, ainda dentro dessa questão de o que é um mapa, né? Então, eu falei para vocês naquela nossa aula da semana passada a respeito que o mapa eles são representações da realidade, né? Então, a pessoa que está fazendo o mapa, o cartógrafo, o geólogo, o técnico que está fazendo o mapa, ele tem que ter a capacidade de reconhecer feições que estão na realidade, tá, no mundo real, e transformar aquilo, ou seja, eles vão codificar aquilo, criar um código, tá, que vai ser desenhado naquele mapa, de forma que esse código vai ser entendido pelas pessoas que vão estar utilizando, tá. Então, por mais que pareça uma coisa soe complexo, eu vou codificar uma informação, tá? Toda vez que eu desenho alguma coisa e digo que ele está representando algo, eu já estou codificando aquela informação. Então, por exemplo, aqui vou dar um zoom aqui nesse mapa geológico do estado do Pará. Então, Belém está aqui nessa região bem aqui, tá? Essa região amarela aqui. Aqui temos o Rio Guamá, né? Então aqui é a Baía do Guajará. E aqui em azul escuro, esses traços azul escuros, eu tenho rios menores, né? Drenagens menores.
Isso aqui nada mais é do que um código, né? Então, isso aqui é um código. Eu estou codificando através de símbolos e cores, né? Através de símbolos e cores, eu estou codificando uma informação que não é assim na realidade, né? Então, por mais que vocês não conheçam um rio, não tenham ido em algum rio, algum desses rios aqui ou canais que tem aqui na cidade de Belém, por exemplo, aqui próximo, né? A gente sabe que o rio não é uma linha, né? O rio não é uma linha na superfície. O rio ele tem uma área, ele tem uma largura. Essa linha, no máximo, ela vai representar o traçado, o trajeto daquele rio para a gente, né? Então, quando eu transformo um rio numa linha aqui no meu mapa, para mostrar ele no mapa, para representar, eu estou fazendo a codificação, eu estou codificando aquela informação, tá? De acordo com o que os meus leitores vão ler e vão poder entender, né, o que eu estou codificando. Isso aqui tudo eu vou mostrar depois na legenda do meu mapa. Então o leitor vai ver que essas linhas contorcidas azul escuro, elas representam linhas de drenagem e que essas áreas azul claro representam drenagens maiores, massa de água, seja ela um rio mais largo, no caso do Rio Guamá e da Baía do Guajará, ou lagos e assim por diante, né? Então, essa drenagem aqui, ela vai estar representada dessa forma. Isso aqui eu estou codificando, né? Estou demonstrando na forma de um símbolo um elemento que existe na realidade, né? Então, como eu falei para vocês, se a gente voltar um pouquinho aqui nesse mapa, vocês vão ver a represa de Tucuruí, mais aqui ao sul. Tá, deixa eu chegar aqui nela. Cadê? Tá aqui. Tá? Então, como eu falei para vocês, né? Toda essa área azul claro, né? Essas áreas azul claras, elas representam massas de água, né? Sejam essas massas rios mais largos, como é o caso do rio Tocantins aqui, ou lagos, né? Como eu também falei agora há pouco. Então, essa área grandona aqui é o lago da represa de Tucuruí, né? Então, de novo, vocês vão transformar uma informação que existe na realidade, tá? Existe na forma de uma imagem. Deixa eu pegar aqui um exemplo de uma imagem de satélite disso, para a gente fazer a comparação. Tá? Então a gente vai pegar uma informação como essa aqui, né? Deixa eu tirar essa marcação daqui que está atrapalhando. Tá. Então, ó, quando eu olho aqui, ó, aqui eu estou vendo uma imagem de satélite, a cidade de Tucuruí, né? Município de Novo Repartimento, Goianésia, e aqui temos o lago, né, da represa de Tucuruí, aqui numa imagem de satélite, né? Então, a gente sabe que, visualmente falando, ele é bem diferente do que ele está mostrando aqui no mapa. Mas o nosso mapa, ele permite que a gente tenha uma boa ideia, inclusive esse aqui, ele é até bem preciso, né? Houve um cuidado muito grande na delimitação aqui da área da massa de água do lago da represa, então ela está bem, até bem detalhada, tá? Então tudo isso vai fazer parte daquela codificação, e isso vai se aplicar a tudo, né? Então, as cores que vocês veem aqui no mapa, cada uma delas representa uma unidade, um tipo de rocha diferente, uma unidade litológica diferente. Então, não se preocupe em questão de terminologias de rocha, que isso aqui fica mais para frente no curso, tá? Mas só de saber que cada cor dessa aqui no mapa representa um tipo de rocha diferente. Então, isso aqui também é um código. Então, isso aqui é o código estratigráfico brasileiro. Quando vocês chegarem na disciplina mais lá adiante, a disciplina de petrografia, a disciplina de métodos práticos de pesquisa mineral, no terceiro semestre de vocês vão visualizar, terceiro não, desculpa, acho que é no quarto semestre de vocês, métodos práticos. Enfim, vocês vão aprender como é que funciona esse código. Essas cores aqui, elas não são feitas porque o autor do mapa quis, achou mais bonito, foram cores que ficaram mais legais, que combinaram.
Essas cores aqui, elas têm um motivo. Essas cores representam uma idade, tá? Então, determinados tipos de rocha vão ter determinadas idades diferentes, dependendo de quando elas se originaram. Então, a idade vai influenciar na cor, o tipo de rocha também influencia na cor, tá? Normalmente, quando a gente vê essas cores mais avermelhadas, assim, a gente está falando de rochas antigas e provavelmente também estamos falando de rochas graníticas, né? Então, vocês vão ver lá em geologia geral o que seria uma rocha granítica, né? Vocês vão aprender o que significa essa terminologia, né? Aqui só para a gente poder conversar. Tá? Então, tudo isso aqui faz parte daquele processo de codificação da informação. Isso aqui vai se aplicar não só à questão temática do mapa, como a gente está falando aqui de um mapa geológico, mas também aos outros elementos, né? A gente já mencionou isso aqui, mas vamos só falar mais uma vez, né? Então, aqui, em cada pontinho desse que eu tenho aqui no meu mapa, esses pontinhos escuros, né, eles representam uma localidade do estado. Essa localidade não necessariamente é um município ou uma cidade, tá? Pode ser uma cidade, pode ser uma vila. Oi? Alguém falou alguma coisa? Ah, desculpa. Deve ser a conexão que está, desde hoje de manhã, está oscilando um pouco, tá? Então, retomando aqui. Cada ponto desses, né, como eu estava falando, ele representa uma localidade, tá? Localidade não necessariamente é uma cidade, pode ser uma vila, entendeu? Também, né? Então, eu tenho aqui dentro vários tipos de localidades, né? Inclusive cidades, como eu estava falando. Essa aqui, esse pontinho bem aqui, como eu já mencionei para vocês, é a capital, né? Belém, capital do estado, né? Então, aqui nessa área eu tenho um outro ponto, que não é uma cidade, é só uma localidade dentro de Belém, que aqui no caso ele está ressaltando o bairro de Valdecães aqui, né? Assim como a gente vai ter aqui também Mosqueiro, Roteiro e Mosqueiro. Então, aqui eu tenho Roteiro, Mosqueiro tá para cá, né? Então, e Mosqueiro ainda está separado em outras localidades, né? Caramunduba e assim por diante. Então, cada pontinho desse representa um código, representa uma informação diferente, tá? Como eu estava falando para vocês, Belém está nessa ponta aqui. Como eu já falei para vocês, aqui é Valdecães, né? Bem aqui nessa outra ponta é Icoraci. Tudo isso aqui é Belém. E por que eu tenho só um ponto aqui representando Belém? Alguém arrisca me dizer por que eu represento Belém por um ponto aqui e não por essa área toda? Hein, Isso pessoal? são as sedes municipais, professor, que você está mostrando? Eu cheguei agora. Não, aqui tem as sedes municipais e tem localidades também nessa camada aqui. Então, na mesma camada eu tenho várias informações, como eu estou falando, né? Aqui está marcando como Belém, mas bem aqui, ó, é Valdecães. E bem aqui é Icoraci. Todos esses são Belém. Mas por que eu não tenho um elemento só representando Belém nesse mapa aqui? Por que alguém arrisca um chute aí? Porque em vez de eu ter um ponto aqui, por que eu não tenho uma área aqui representando todo o município de Belém? Pode ser, professor, por causa que senão poluiria muito o mapa, ou então só aí basta para demonstrar que é Belém. Tem a ver com isso, foi na direção certa, tá? Porque o que a gente vai falar mais tarde, né, nessa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre escalas também, tá? Então, dependendo da escala, eu vou mudar a minha codificação, o meu tipo de simbologia, a maneira como eu vou simbolizar os meus elementos. Aqui, nesse zoom que vocês estão enxergando na tela, tá? Aqui Belém tem um tamanho bem expressivo, tá? Então aqui não faz sentido ter um ponto que representa Belém se tudo isso aqui é Belém. Inclusive, a Ilha de Mosqueiro faz parte de Belém. Então tudo isso aqui é Belém. Então não faz sentido eu representar Belém com um ponto, sendo que Belém ocupa metade da tela aqui, nesse zoom, né? Só que esse mapa não é só essa área. Esse mapa é o mapa do estado inteiro, né? Então, quando eu tiro o zoom, né, vou para o zoom do estado, que é o que eu vou enxergar no meu mapa, eu já até nem sei encontrar Belém mais aqui, né? Já ficou ultra poluído aqui. Eu posso até, deixa eu dar uma diminuída aqui, só para gente
ficar mais fácil de ver. Vou deixar só as sedes municipais aqui, para vocês verem. Esquece daqui. Vou deixar só as cidades e as capitais. E a capital estadual. Deixa eu recarregar aqui. Ainda assim. Ué. Mas desmarquei a opção aqui. Tá, então já diminuiu bastante aqui o número de pontos, né? Então deixa eu mudar essa cor aqui para ficar mais fácil de ver. Tá, então já tem bem menos pontos do que a gente estava vendo antes. Se eu aproximar um pouquinho aqui, eu já consigo distinguir melhor, né? Então, Belém está bem aqui, esse pontinho verde. Vou mudar aqui para ele ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vou botar uma estrela aqui. Então, Belém é essa estrelinha aqui, né? Então, quando eu tiro o zoom do meu mapa, tá? Quando eu mudo a visualização, né? A gente estava vendo desse jeito aqui ainda há pouco, né? Então, a gente estava vendo nessa aproximação aqui. Então, aqui faria sentido eu ter Belém representado por uma área maior, em vez de um ponto. Conforme eu diminuo o zoom, essa importância da área diminui, né? Nesse zoom aqui, não faz tanto sentido eu ter uma área aqui para representar a cidade de Belém. É mais fácil eu já ter só essa estrelinha, como já está aqui. Já está visível que Belém está ali, vai aparecer na minha legenda. Se eu deixar o zoom no mapa todo, aí que não vai fazer sentido mesmo eu representar aquela simbologia ali na forma de uma área, tá? Então, essa codificação, a forma como vocês vão simbolizar os elementos no mapa de vocês, eles dependem da escala do mapa, tá? Que a gente vai conversar mais daqui a pouco na aula, né? Então, eles dependem da escala. Conforme a escala do meu mapa muda, eu tenho a necessidade de mudar alguns símbolos dele, tá? Então, isso entra naquele assunto que a gente falou ontem, né? Lembra que eu falei naqueles mapas do Google Earth, no mapa do OpenStreetMaps, conforme a gente vai dando zoom, ele vai mostrando mais informações detalhadas para a gente, né? Então ali eu vou aumentando a escala do mapa, quanto maior a escala, mais detalhe ele me dá de informação, né? E aqui, aqui é o contrário, aqui eu estou diminuindo a escala desse mapa aqui é uma escala pequena, tá? Nesse momento, essa visualização que vocês estão tendo aqui é uma escala de 1 para 8 milhões, tá? Eu vou explicar direito o que significa essa informação 1 para 8 milhões para vocês daqui a pouco, tá? Só quero que vocês entendam que nesse caso aqui, ó, não faz sentido eu desenhar o contorno da cidade de Belém no mapa, porque esse contorno nem vai aparecer. Ele simplesmente não vai aparecer. Deixa eu tirar as outras cidades daqui, só para vocês entenderem. Ó, tirei as outras cidades, ficou só Belém na minha visualização aqui. Então, Belém é essa estrela aqui. E pronto, isso aqui é suficiente para mostrar onde Belém está no meu mapa, devido a ele estar com essa escala reduzida, né? Então eu estou vendo uma distância muito longe da superfície aqui, e por causa disso não faz sentido eu ter um desenho muito detalhado de Belém, porque esse desenho não vai aparecer no mapa, devido à escala do mapa. Isso vale para qualquer coisa que está sendo desenhada, sendo colocada no mapa de vocês, inclusive a geologia, tá? Então, aqui, né, vocês estão vendo que tem elementos geológicos aqui, tem coisas que são bem pequenininhas aqui da geologia, tá? Deixa eu desmarcar aqui os pontos da cidade para não confundir vocês, tá? Então, aqui eu tenho elementos pequenos, ó. Então, eu tenho alguns corpos geológicos aqui que são bem pequenos, esses rosinhos aqui, por exemplo. Conforme eu tiro o zoom, tá? Aqueles corpos eles já praticamente somem aqui. Eu poderia representar eles por pontos, se eu fosse trabalhar com o mapa nessa escala atual aqui, tá? Que não é o caso, tá? Então, isso aqui vai influenciar, como eu falei, na codificação, dependendo de como vocês vão desenhar, de qual escala vocês vão utilizar, vocês vão desenhar os elementos de uma forma ou de outra. Mais um exemplo, a gente estava falando aqui, ó,
dos grandes rios aqui da nossa região. Aqui tem o Rio Amazonas, Rio Tapajós aqui, enorme, né? Rio Amazonas vindo para cá, passando aqui pela Ilha do Marajó, aí aqui o Rio Tocantins, né? Então a Baía do Guajará, Baía do Marajó, um monte de rio largo aqui, uns rios com uma área expressiva de superfície, né? Nessa escala aqui, por menor que ela seja, eu ainda consigo visualizar bem eles, são rios que são muito grandes, né? Mas se eu reduzir mais essa escala, reduzir mais a escala, aqui a Baía do Marajó ainda parece bem expressiva, mas, por exemplo, o Tocantins, que está bem aqui nessa região, ele não aparece mais. Então, em vez de ele poderia ser representado por uma linha aqui, em vez de ser representado por essa área azul claro que eu tenho aqui no mapa, né? Se eu trabalhar com uma escala menor, que no caso essa escala de 1 para 10 milhões, ó, o Rio Tocantins está bem aqui, ele poderia muito bem ser representado por um traço, né? Porque nessa escala aqui, ele acaba ficando praticamente invisível, né? Mas ele é um rio importante, então eu traçaria ele como uma linha aqui, só para dizer, ó, o Rio Tocantins está passando aqui nessa região. Tá dando para compreender, pessoal? Tá sim, professor. Tá? Então, de novo, essa questão de codificação, isso sempre vai ser importante, tá? Vocês não podem nunca fazer as coisas de qualquer jeito no mapa, tá? Tudo que está no mapa tem um porquê de estar ali, né? Então, tudo que vai para o mapa tem um porquê de estar aparecendo. Se não tiver explicação para o que vocês estão vendo no mapa de vocês, então é porque aquela informação não deveria estar ali, tem algum erro, entendeu? A gente não coloca informação sem explicação nos mapas que a gente faz, tá? Então, toda informação, ela tem que ter um motivo, ela tem uma razão para estar presente no mapa de vocês. Em relação a normas, né, porque existem normas de como fazer essa simbologia, né, já mencionei aqui para vocês, vocês vão ter, assim, digamos assim, uma certa flexibilidade. De que modo eu estou dizendo isso? Se vocês forem fazer um mapa, digamos, para um exercício em sala de aula, por exemplo, vocês vão usar lapiseira, vão usar borracha e, sei lá, um lápis de cor, uma caneta colorida, qualquer coisa. Um exercício rápido, um mapa feito à mão. Vocês podem fazer a simbologia do mapa de vocês da maneira que vocês acharem melhor, tá? Então, não necessariamente vocês vão precisar seguir um código de simbologias. Porém, quando vocês vão fazer um mapa oficial, seja ele para apresentar como um trabalho acadêmico, um artigo científico, um trabalho de uma monografia de conclusão de curso, por exemplo, um TCC, ou um relatório que vocês vão entregar para a gente depois de uma das viagens de campo de vocês, ou então um mapa que vocês vão fazer para uma empresa ou para algum órgão do governo, vocês têm que seguir, tá, um código de simbologias. Vocês não podem simbolizar de qualquer jeito. Por exemplo, aqui eu mostrei para vocês aqui como exemplo, né? Eu botei a capital do estado representada por essa estrelinha aqui, tá? Não é a forma padrão de representar uma capital estadual. Existe uma forma padrão de como representar esses símbolos, tá? Então, inclusive, vou deixar até um exercício para vocês fazerem aí, trazerem na semana que vem uma pequena pesquisa a respeito disso, tá? Eu vou colocar depois as informações que eu quero que vocês pesquisem, tá? E para a gente discutir na próxima aula. Então, existe um padrão, existe uma forma correta, existe um jeito, existe uma norma para poder fazer esse tipo de simbologia, né? Seja para rios, seja para cidades, seja para geologia, para qualquer tipo de informação que vocês forem fazer no mapa, existe um padrão, tá? Existe um padrão de simbologia. Tá tranquilo, pessoal? Então, finalizada essa parte aqui, né, dessa pequena discussão a respeito da codificação, de que vocês vão ter que aprender a reconhecer os elementos e simbolizar eles em cima do mapa, a gente vai começar a falar de escala, que eu costumo dizer
que talvez seja a segunda coisa mais importante dentro da cartografia, é saber, entender e saber trabalhar com escalas, tá? Alguém tem alguma ideia do que seja escala? Alguém já ouviu falar? Alguém já usou? Eu só vou vetar o pessoal que já estudou aí. Tem uma aluna de você, uma colega de vocês que já fez engenharia cartográfica, ela deve saber isso. Então, ela não vale responder. Então, alguém tem alguma ideia? Imagina o que seja escala, até com base no que eu acabei de discutir aqui com vocês. A gente já aprende no ensino médio aquele negócio lá de escala e tal. Só na matemática, né? Matemática, sim. Como é que é essa escala que vocês aprendem na matemática? Nós usamos uma fórmula, desenho pelo real. Desenho pelo real? É por aí. Para que vocês acham que serve isso? É aquela parte de proporção lá de matemática. Sim, tem a ver com proporção. Mas para que eu uso proporção? Qual o intuito de eu usar uma proporção? No caso, nesse caso é uma proporção geométrica, né? Então, qual o intuito? Para quê? Qual a função de eu trabalhar com uma escala? Professor, eu acho que isso vai influenciar na forma como o mapa vai ser construído, né? Porque com uma escala diferente, você vai colocar elementos mais elementos, outros menos elementos, como o senhor explicou aí. Acho que é isso. Sim, exatamente. Tá, isso aí é um fator muito importante. Mas Professor, ainda não... Fala lá. seria para dimensionar um espaço, uma determinada área? Isso. Também é por aí, vocês estão indo no caminho certo, tá? Quando eu falo de escala, né, porque ela é de suma importância para o mapa. Então, voltando à nossa primeira aula, eu falei para vocês lá que os mapas, eles não são representações fiéis da realidade, eles são representações simplificadas da realidade, né? Então, a gente está representando o espaço real em cima de uma folha de papel ou na tela do computador, como é o caso desse programa que vocês estavam vendo aqui, né? Então, olha só, um exercício mental simples, né? Aqui, vocês estão vendo a área do estado do Pará na minha tela, né? Então, aqui eu estou vendo o estado do Pará inteiro na minha tela. E a minha tela tem mais ou menos um palmo de altura, uns 20 centímetros de altura aproximadamente, né? Então, uma tela de 15 polegadas aqui do meu computador. Então, o estado do Pará é muito maior que isso, né? Ele não cabe fisicamente na minha tela, né? Ele é milhões de vezes maior do que esses 20 centímetros aqui. Então, a escala, né, como todos vocês disseram, ela é uma ferramenta para trabalhar com proporções das dimensões, ela vai definir o que vai aparecer e o que não vai aparecer, também está correto, tá? E como vocês falaram também aí a respeito de desenhar, né, de poder inserir aquelas informações dentro de uma área que é menor, tá? Então, a escala, ela vai ser a relação que o meu mapa tem, né, relação de tamanho, né, relação de dimensão entre o meu mapa e o mundo real. Então, exemplo, nesse meu mapa não, nessa figura que vocês estão vendo aqui nessa imagem, a escala no momento aqui na tela do meu computador, ela é uma escala de 1 para 10 milhões. Tá? Ou seja, uma unidade de medida aqui nesse meu mapa, 1 centímetro, por exemplo, tá? 1 centímetro que eu meço aqui na tela com uma régua, equivale a 10 milhões dessa mesma unidade no mundo real. Deu para compreender? Então, 1 centímetro aqui em cima desse meu mapa, se eu pegar aqui uma réguazinha e medir 1 centímetro aqui na tela do computador, esse centímetro que eu medi, ele representa no mundo real um espaço de 10 milhões de centímetros. Ficou claro isso? Ficou, professor.
Pois é, então a escala, a função dela é eu conseguir desenhar esses elementos que são muito grandes, né, não caberiam numa folha de papel, mas eu reduzo eles proporcionalmente, tá? Através de uma escala, eu reduzo as dimensões deles de maneira proporcional, de forma que eles vão caber, né, dentro do meu mapa, que eu vou conseguir manusear aquela informação, tá? E dentro disso tudo vai entrar os outros comentários que vocês fizeram, a questão de o que vai aparecer no mapa, né? Como eu falei para vocês, tem coisas que, dependendo da escala, não vão aparecer da mesma forma no mapa. Então, isso aí tudo a gente vai ter sempre que estar trabalhando. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês disso daqui a pouquinho. Na verdade, eu posso até mostrar aqui. Deixa eu procurar esse arquivo aqui, rapidinho. Deixa eu procurar esse arquivo aqui. Tá. Acho que tá na outra pasta. Acho que tá nessa. Acho que é essa daqui. Deixa eu confirmar aqui. É essa imagem mesmo. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, bora focar nessa imagem bem aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, pessoal, tá? É uma imagem que a gente vai chamar de modelo numérico de terreno, tá? Eu vou conversar com isso bem mais na próxima disciplina com vocês. Mas, resumindo, essa imagem aqui que vocês estão vendo em tons de cinza, né? Vai do preto até o branco, basicamente, aqui as cores. Dentro dela, em cada um, deixa eu ver se vocês estão bem informados. Vocês sabem o nome desses quadradinhos aqui que está aparecendo na imagem? Pixel. Exatamente, pixel. Cada pixel desse aqui, ele não representa só um quadrado, ele tem um valor, tá? Um valor numérico aqui dentro, codificado, tá? E aí o programa lê e dependendo do valor, ele diz se a cor é mais escura ou mais clara, tá? No caso dessa imagem aqui, que é uma imagem SRTM, vocês vão trabalhar com ela bem mais lá na frente, tá? Essa imagem aqui, ela mostra para mim o relevo, tá? Então, o valor que está dentro do pixel é um valor de relevo, de altitude. Ou seja, onde eu tenho pixels escuros, os valores são mais baixos. Onde eu tenho pixels claros, são valores mais altos. São baixos ou altos em relação a quê? Em relação ao nível do mar. Tá? Então, essa imagem aqui, ela tem valores que variam de 1 metro acima do nível do mar até 965 metros acima do nível do mar. Tá? Então, são as variações de altitude presentes aqui. Tá, eu só vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Tá cheio. Para processar aqui um pouquinho. Tá aqui, processou. Então, isso aqui que eu estou fazendo, tá, que eu fiz aqui, é só uma exemplificação do relevo dessa área, para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu tenho áreas que são baixas, aqui, uma área mais baixa, e eu tenho áreas mais altas, que é uma área
mais elevada, aqui e assim por diante. Aqui eu tenho uma grande área elevada também, tá? Eu tenho elementos aqui que são de suma importância, geologicamente falando, tá? Eu não vou explicar o que eles são no momento, mas eu vou só mostrar onde eles estão para vocês. Exemplo desses elementos. Vocês conseguem ver que tem tipo como se fossem umas linhas traçadas aqui na superfície? Vocês conseguem enxergar aqui onde está o mouse? Tá, então, Sim, aqui eu professor. tenho um relevo um pouco mais elevado, tá? Tem para cá também, tem outros aqui, tem vários outros aqui menores, tá? Alguns até nem aparecem na escala dessa imagem aqui, tá? Mas os maiores a gente consegue ver. Então, isso aqui é uma rocha importante, que acontece aqui, uma rocha vulcânica que tem nessa região, tá? Ela é importante. Nessa escala que eu estou trabalhando aqui, ó, na escala de 1 para 100 mil, ela aparece, né? Se eu reduzo a escala, já fica praticamente invisível aqui na escala de 1 para 400 mil. Se eu chegar na escala de 1 para 500, eu tenho só indícios aqui, poucos, de que tem alguma coisa. Se eu diminuir mais ainda a minha escala, aquela rocha some, né, da visão, né, o olho não consegue detectar mais ela. Não é que ela não esteja lá, ela está. Não é que ela não tenha mais importância, ela continua tendo. Só que nessa escala aqui, aquela rocha não vai aparecer, tá? Então, um exemplo bem simples. Se eu estivesse desenhando esse mapa aqui, nessa escala de 1 para 100 mil, aqui eu tenho essas linhas que representam essa rocha. Tá? Não são suficientes para eu fazer uma área, né? Só são linhas. Então eu poderia, por exemplo, vou fazer assim, só para vocês entenderem. Então aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho outra. Aqui temos uma menor. Tem uma outra bem aqui. Enfim, só para exemplificar. Né? Então, nessa escala aqui, se eu fosse trabalhar e desenhar essas rochas, elas apareceriam como uma linha. Se eu reduzo novamente a escala, né, lá para a escala de 1 para 1 milhão, por exemplo, aquelas linhas até se confundem. Né? Já tá, nesse caso aqui, elas estariam até poluindo, de certa forma, o meu mapa. Aí eu já não mostraria elas na forma de uma linha. Eu simplesmente marcaria um ponto ali, né? Tiraria as linhas do mapa e eu escolheria, achava melhor marcar um ponto aqui, ó, dizer que bem aqui, ó, eu tenho a ocorrência daquelas rochas lá que são importantes para o contexto geológico, mas que por causa dessa escala elas não aparecem, tá? Então tudo isso vai influenciar o trabalho de vocês. Vocês vão saber o que desenhar e como desenhar. Né? Então, como eu falei, o mesmo elemento, eu posso desenhar ele de várias formas diferentes. Se eu tivesse nessa escala aqui, ele vai ser representado por um ponto. Se eu ampliar de novo a escala, voltar lá para a minha escala de 1 para 100 mil, aqui nessa escala, essa mesma rocha ela vai aparecer como uma linha. Mas se, por exemplo, eu estivesse trabalhando com uma escala maior ainda, bora botar aqui uma escala de 1 para 40 mil, por exemplo, tá? A imagem já está bem deturpada aqui, mas dá para exemplificar. Nessa escala aqui, eu não precisaria representar por uma linha. Eu poderia representar essa minha rocha aqui na forma de um desenho. Né? Aqui eu já consigo desenhar o contorno de onde a rocha ocorre. Né? Então, eu já conseguiria fazer dessa forma aqui. Então, as rochas já teriam uma outra representação dentro do meu mapa. Né? Então, só exemplificando para vocês aqui. Tá? Então, um mesmo elemento ele pode ser representado de formas diferentes no meu mapa. Isso vai depender estritamente da escala que eu vou estar trabalhando no meu mapa. Né? Tá? Dito isso, tá? Eu vou passar depois Na verdade, naquele material que eu passei para vocês de noções de cartografia já tem alguma coisa sobre escala lá no final. Eu vou até abrir aqui ele para vocês verem. Deixa eu achar aqui minha pasta. Deixa eu ver se está nessa daqui. Não, não é essa daqui.
Acho que é essa daqui. É, nessa mesma. Então, aqui nessa aula que a gente fez, naquele dia que vocês viram a apresentação, a gente parou mais ou menos aqui, né? Eu não falei de projeções, falei. Eu não falei da projeção TM, que eu parei, né? Isso aqui a gente falou de datum. Tá, projeção TM que a gente vai falar só mais na frente, por enquanto não. Tá, então aqui a gente tem um material também, uma introdução ao uso da escala, né? Então, como eu falei para vocês, a escala ela vai ser a relação entre a dimensão dos elementos que tem no mapa e o tamanho real daquele elemento sobre a superfície da Terra, né? Então, essa relação dessa proporção de qual é o tamanho que está desenhado no mapa em relação ao tamanho real daquele objeto, né? A escala ela vai ser obrigatória em qualquer mapa, tá? E normalmente ela é representada de forma numérica, tá? Por uma fração, dessa forma aqui. 1 dividido por 50.000 ou 1/50.000. Ou, como a gente fala coloquialmente, 1 para 50.000, 1 para 100.000, 1 para 1 milhão. É assim que a gente faz a leitura, né? Então, ela vai representar a relação entre as distâncias de um elemento no mapa e as mesmas distâncias daquele elemento na natureza, tá? O numerador sempre vai ser 1, numerador dessa fração. Ele representa o tamanho no mapa, a distância do desenho no mapa, e o denominador representa a distância correspondente no terreno, tá? Então, aquilo que eu expliquei para vocês. Uma unidade de medida no meu mapa equivale a X unidades de medida no terreno, tá? Então, aqui é sempre a medida no mapa e aqui é sempre a medida no terreno, tá, pessoal? Então, por que eu falo uma unidade? Porque a escala é uma informação que a gente vai dizer que ela não possui uma grandeza fixa, tá? Ela é adimensional, ela não tem dimensão fixa. O que significa? Que uma unidade de medida no mapa correspondem a 50.000 unidades da mesma medida no terreno. Não importa se tu está contando a medida no mapa em centímetros, em milímetros ou em metros. É a mesma relação. Então, exemplo, 1 para 50.000. 1 centímetro no mapa correspondem a 50.000 centímetros no terreno. Se eu falar em milímetro, 1 milímetro no mapa corresponde a 50.000 milímetros no terreno. Ah, mas eu tenho um mapa enorme, então eu vou medir 1 metro no meu mapa. 1 metro no mapa equivale a 50.000 metros no terreno. Tá bom, pessoal? Sempre vai ser assim. Nunca vocês podem confundir isso. O valor sempre vai ser dessa forma. A mesma unidade que eu meço a distância no mapa sempre vai ser a mesma unidade que vai corresponder àquela medida no terreno, tá? Então, um exemplozinho aqui a respeito do que eu tinha falado para vocês ainda há pouco, de formas de representação, né? Então, aqui eu tenho 4 mapas que representam a mesma cidade, o mesmo município, tá? Esse município aqui de Cornélio Procópio, tá? Então, aqui eu tenho o município representado na figura A por uma escala de 1 para 50.000, tá? 1 para 50.000. Então, vejam que nessa escala eu consigo ver ruas, né, divisão de quarteirões aqui no município, o contorno bem delimitado aqui da área urbana do município aparece muito bem nessa escala. Quando eu passo para a figura da direita, aqui, quando eu passo para a figura B aqui, eu estou com uma escala já menor, uma escala de 1 para 100.000. Ou seja, uma medida no mapa equivale a 100.000 da mesma medida no terreno. Então, aqui, o município, ele já não aparece tão bem desenhado quanto está nesse primeiro mapa aqui, né? Ele aparece como um polígono aqui, meio difícil já de identificar alguns detalhes, né? Mas ele continua aqui, é a mesma cidade. Quando a gente vai para a figura C, eu tenho a mesma região, só que agora num mapa com a escala de 1 para 250.000. Então, esse município aqui, todo detalhado, que já tinha perdido detalhes aqui no segundo, nessa escala ele vira só esse polígono aqui, alaranjado, que vocês estão vendo. Então, ele já reduziu bastante de tamanho, mas ainda dá para ser desenhado na forma de um polígono, na forma de uma área,
né? E quando eu reduzo ainda mais a escala, saio de 1 para 250 mil e vou para a escala de 1 para 1 milhão, eu não preciso mais desenhar o município, porque nessa escala aqui, nesse caso, ó, um ponto já representa um município. Então, aqui nesse cruzamento dessas estradas vermelhas aqui, é onde está o município. Então, um ponto já representa muito bem o município. Tá? Além disso, outra coisa que modifica com essa variação da escala não é só o tamanho dos objetos que vão aparecer no mapa, a forma também vai modificar. Tá? Exemplo disso são as estradas que vocês veem aqui, né? Então, essa daqui do primeiro mapa, ela está bem mais delineada, por assim dizer. Então, a gente consegue ver que tem mais detalhes aqui, né? Tem curvas, né? Então, quando a gente vai diminuindo a escala, parece que a estrada vai ficando cada vez mais simples, né? Até o ponto de que aqui ela já fica praticamente reta nessa última imagem aqui. Porque aqui também, esses pequenos detalhes, como algumas curvas na estrada, elas também acabam se tornando muitas das vezes irrelevantes. Então, a estrada passa praticamente retilínea, nesse caso aqui. Tá? Isso aqui não é só uma questão de desenhar de maneira retilínea. Isso ocorre também quando eu tenho algo que é bem desenhado com detalhe, mas quando eu saio do detalhe, eu perco aquela noção. Vou dar um exemplo aqui numa drenagem qualquer para vocês, né? Então, ó, aqui eu tenho rios na Ilha do Marajó aqui, ó, bem desenhados, ó, bem cheios de curvas, bem detalhados. Conforme eu tiro o zoom dessa imagem, visualmente eu vou perdendo esses detalhes. Não tem como, o nosso olho não consegue manter esse detalhamento tão preciso, né? Basta a gente diminuir a escala que, aos poucos, os detalhes vão se perdendo, né? Então, essas pequenas curvas que acontecem aqui, ó, por exemplo, aqui, essas pequenas curvas que tem nessa região aqui do rio, conforme eu tiro o zoom, né, e diminuo a escala do meu mapa, elas vão praticamente sumindo, tá? E aqui eu não alterei, as curvas continuam lá, só que devido à mudança de escala, eu já não enxergo mais elas, o meu rio passa a ser quase retilíneo já aqui, sendo que ele não é, ele é todo cheio de sinuosidade, né, como a gente já viu aqui em detalhe. Então o rio ele é bem sinuoso, mas quando eu diminuo a escala, ele parece ser ele é bem mais suave, né, o traçado do rio. Perguntas? Até agora não. Vocês estão sabendo demais, vocês não perguntam nada. Vamos continuar aqui. Isso aqui a gente já falou ontem sobre mapa e carta. Isso aqui é legal para vocês terem só uma questão de aplicação, né? É só um pequeno detalhe, né? Em relação à escala que está o mapa de vocês, a gente vai ter um tipo de aplicação específica e um nível que a gente chama também, ou um nome, né? Então, as escalas menores, que são escalas que vão de 1 para 2 milhões e 500 mil até 1 para 1 milhão, são escalas que a gente chama de nível global, né? E as aplicações delas são essas aqui, né? Para geopolítica, recursos ambientais, geológicos, etc. Mas isso tudo em escalas muito pequenas, né? Então, a nível global, né? Então, aqui a gente tem de 1 para 250 mil a 1 para 100 mil, o que a gente vai chamar de escala regional. Então, são mapeamentos de nível regional, tá? Então, eles já vão apresentar um nível de detalhamento muito mais elevado do que esse aqui, tá? De 1 para 100 mil até 1 para 50 mil são escalas de nível intermunicipal, que a gente chama. Então, elas vão ser utilizadas muito para a questão de gestão ambiental de bacias hidrográficas, estudos de planejamento de transportes, etc. De 1 para 50 mil a 1 para 10 mil é a escala que a gente chama de escala municipal, tá? Então, geralmente, o que vocês vão ver em trabalhos de zoneamento ambiental, estudo de impacto ambiental, relatórios de impacto ao meio ambiente, projetos básicos de engenharia, saneamento, transporte, etc.
De 1 para 10 a 1 para 2000 são escalas que a gente vai chamar de nível local, né? Então, elas têm basicamente a mesma aplicação da escala municipal, só que o nível de detalhamento delas é maior ainda, né? Devido a elas estarem numa área um pouco mais restrita. Então, a gente pode ter um nível de detalhes maior. E, posterior a essa, a gente tem as escalas maiores com que a gente trabalha, né? Então, são as escalas que vão da casa de 1 para 2000 a 1 para 250, tá? Então, nesse caso aqui, são as escalas que a gente vai chamar de local em detalhe. Então, normalmente são escalas que a gente usa para projetos de aplicação imobiliária, projetos de engenharia, projetos arquitetônicos. Então, são aquelas escalas de mapas utilizados em projetos de construção civil, basicamente. Normalmente, elas ficam nessa faixa. Isso não quer dizer que eu não possa usar outra escala diferente dessas aqui, tá? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho já, tá? Não, deixa eu chegar aqui nessa parte da fórmula aqui. Essa escala aqui, que eu marquei aqui na figura, aqui nesse quadro. Essa escala aqui, de 1 para 250, é uma escala que dá para a gente ter noção, né? Ela é, digamos assim, de certa forma palpável para a gente, porque é algo que cabe na nossa visualização normal, tá? Essa escala aqui, né, como eu falei para vocês, ela vai representar uma unidade no mapa, vai representar 250 unidades no terreno. Ou seja, se eu tiver um traço de 1 centímetro no meu mapa, esse 1 centímetro ele corresponde a um traço de 250 centímetros na realidade, no terreno. Quanto é 250 centímetros, pessoal? 25 centímetros. Não, 250 centímetros, não milímetros. 2,5 metros. 2,5 metros, tá? Então, por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente vai trabalhar com escala, existe uma questão de uma fórmula que eu vou mostrar para vocês, tá? Só que não se prendam a isso. É muito comum a gente ver alunos que se prendem a memorizar a fórmula da escala, mas não conseguem trabalhar com a escala depois, tá? Então, entendam isso, a relação, tá? Se vocês entenderem essa relação que a escala vai ter, vocês vão estar tranquilos para o resto da disciplina de vocês. Então, como eu falei para vocês ainda agora, 1 para 250. 1 centímetro equivale a 250 centímetros, ou como o colega de você respondeu, 2,5 metros. E essa escala aqui, 1 para 2000? 1 centímetro vale quanto nela? 20 metros. 20 metros, exatamente. É bem simples o raciocínio, tá? Vocês já estão pegando. Então, 1 centímetro equivale a 2.000 centímetros. 2.000 centímetros é a mesma coisa que 20 metros. Então, é simples assim, tá? Entender o uso da escala. Tá? Então, para a gente continuar aqui, né? Tem um exemplo aqui e tem uma fórmula só para vocês pegarem essa informação. Né? Então, usando aquela escala do exemplo anterior, do slide anterior lá, então, uma escala de 1 para 50.000 indica que uma unidade de medida no meu mapa equivale a 50.000 unidades da mesma medida no terreno. Logo, 1 centímetro no mapa corresponde a 50.000 centímetros ou 500 metros no terreno. Tá? Qualquer medida nesse mapa, nessa escala, vai ser 50.000 vezes maior no terreno. Então, para isso, a gente tem uma formulazinha. Tá? Como eu falei, não precisa vocês se prenderem a decorar isso aqui. Isso aqui você já tem esse material, já mandei para vocês. Né? Então, isso aqui é só para vocês terem registrado aí. Nessa fórmula aqui, o Ezão representa o tamanho real do objeto, ou seja, o tamanho do objeto físico real, vai ser igual a Ezinho, que é o tamanho do objeto no mapa, multiplicado pelo denominador da escala. Tá? Então, exemplo aqui com números reais aqui dessa escala para vocês.
Ó, em um mapa da malha urbana da cidade de Belém, que está na escala de 1 para 50 mil, um trecho da Avenida Almirante Barroso aparece com 3 centímetros. Quais seriam as reais dimensões desse trecho da avenida? Então, bem simples, se for aplicar aquela fórmula lá, né, o M, que é o numerador, é 50 mil, ele tem aqui, o E, que é o tamanho do desenho, ele também tem no problema, 3 centímetros, e eu quero saber o tamanho real, o Ezão. Então, é simplesmente multiplicar o Ezinho pelo M, né? 3 vezes 50 mil. A resposta vai ser 150 mil centímetros, que equivalem a 1.500 metros, que é a mesma coisa que 1,5 km, tá? Deu para compreender, pessoal? Deu. Sim. Deu, Deu? professor. Então bora ver se deu. Resolvam esses dois aí. Eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem. Eu já pergunto a resposta. Vai ficar aí na tela.
E aí, pessoal? Quanto é que dá a resposta lá do primeiro? Quanto dá a resposta desse primeiro aqui? Eu tenho um resultado aqui, mas não tô seguro se tá certo. Tá em metros quadrados, tá certo? Não, né? Quilômetros quadrados. Metros quadrados? Não, mas não, ele não Quilômetros pediu a quadrados. área. Ele Não, né? pediu Errei. Tá, ele pera. pediu o tamanho. Ele disse que a fazenda tem Pois é, eu imaginei 4 que quilômetros de tivesse. frente por 4 por 8 de Pois é, eu fundo. achei que tivesse a área e tal. Aí viajei, tá errado. Não, mas dependendo de quanto tu deu em quilômetros quadrados. Na verdade, não, mas a resposta não vai dar em quilômetros quadrados aqui. Aqui ele quer o tamanho da fazenda no mapa. Então, no máximo que pode ter seria em centímetros quadrados aqui a tua resposta. Porque Pensem tem que mais um estar pouquinho aí. na mesma grandeza, nos mesmos valores, né, de medida. Isso, na mesma De medida. transformar. Pra você. Deixa eu abrir um programa aqui para eu riscar alguma coisa aqui para vocês verem. Não tá aqui. Tá aqui. Vou fazer aqui um esquema aqui. Se dá pra gente utilizar dessa forma. Deixa eu ficar melhor embaixo. Tá, acho que aqui fica um pouco mais fácil de mostrar para vocês. Tá, então olha só. Né? Primeiro exercício aqui. Mais alguém tem a resposta antes que eu comece a falar aqui? Alguém quer arriscar um chute aí? Vou chutar. Pode chutar. De frente vai dar 1 para 25 mil e de fundo, deixa eu ver aqui, 1 para 12.500. Não, olha só, não é a escala. Você tá me dando valor de escala, não é isso que eu quero. Eu quero valor numérico, né? Então, olha só. Bora lá, vou explicar para você aqui para ver se a gente consegue entender, tá? Então aqui, ó, eu tenho o terreno, a fazenda, ela tem 4 quilômetros de frente por 8 quilômetros de fundo, tá? Esse aqui é o tamanho real dela, tá? Ele quer saber o que dimensões essa fazenda vai aparecer no mapa, sendo que a escala do mapa é 1 para 100 mil, tá? Então ele coloca aqui a fórmula aqui no exercício para vocês tentarem resolver utilizando a fórmula, tá? Mais na frente eu vou dar uma outra dica para vocês aqui, para vocês pegarem mais fácil isso, tá? Então lembrando, eu tenho uma fazenda que ela tem, perdoem aqui só a tremedeira aqui, porque esse negócio de desenhar no computador não é muito fácil.
né? Então, a fazenda tem 4 quilômetros de frente, 4 por 8 de fundo, é isso? É mais ou menos esse o desenho da área da minha fazenda, tá? Então, eu tenho aqui mais ou menos, fazenda aqui mais ou menos retangular, tá? Usando a fórmula lá, então ele já me deu o valor do Ezão. Então, a gente vai fazer por parte. Vocês não vão usar essas duas medidas ao mesmo tempo, tá? Então, o Ezão, primeiro eu vou fazer para 4 quilômetros. 4 quilômetros, tá? Vai ser igual a o meu Ezinho, que é o que eu quero saber, multiplicado por 100 mil, né? Não é isso? Só que lembrem, quando vocês estão trabalhando no mapa, a gente não usa quilômetro nessa medida aqui. Normalmente a gente trabalha com o que no mapa? Em centímetros, né? Então eu tenho que adequar isso aqui, tá? Então eu não posso usar esse 4 aqui como na forma de quilômetro. Vou transformar isso aqui primeiro para centímetros. Então deixa eu baixar um pouquinho aqui a página só para a gente entender. Tá? Então 4 quilômetros, né? Então 4 quilômetros é a mesma coisa que 4.000 metros, não é isso? Correto? Quantos centímetros tem um metro? 1000. Quantos centímetros tem um metro? 60. Sim. 100. 100. Tem, isso aí, galera, 100. Calma lá, vocês estão confundindo minuto com centímetro, não é isso aí, não. Cada metro tem 100 centímetros, tá? O nome vem daí, centímetro. É 1/100 de um metro, tá? É a centésima parte de um metro, tá? Então, se eu tenho 4.000 metros, eu quero transformar isso aqui em centímetros, tá? Basta eu ter mais 2 zeros aqui, tá? Então, esse valor aqui, ó, de 400.000 centímetros é a mesma coisa que os 4 quilômetros lá. Agora eu posso a minha conta. Então, 400.000 vai ser igual ao Ezinho multiplicado por 100.000. Então, arrumando isso aqui para ficar uma equação bonitinha. Então, eu vou ter o Ezinho vai ser igual a 400.000 dividido por 100.000. Aí aqui ficou fácil, né? Aquele velho papo lá da matemática do ensino fundamental, corta, 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 enfim, corta tudo aqui, os zeros com os zeros, né? 4 dividido por 1 é 4, então o meu Ezinho vai ser igual a 4 centímetros, tá? Então, a frente fazenda no meu mapa vai ser representada por um desenho de 4 centímetros. Se eu já fiz toda essa conta aqui com 4 quilômetros e a resposta foi 4 centímetros, quanto vocês acham que se eu refizer essa conta aqui com 8 quilômetros vai dar? 8 centímetros. 8 centímetros, exatamente. Então, aqui eu vou ter 8 centímetros, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Apagar não, só vou mudar aqui a página para um branco, para a área mais branca aqui, tá? Então, o desenho da minha fazenda, ela vai ser um desenho de 4 por 8 centímetros, né? Então, vou ter uma área aqui, deixa eu melhorar aqui isso, né? Então, um desenho aqui de 4 por 8 centímetros, né? 4 centímetros por 8 centímetros. Esse é o desenho, o tamanho do meu desenho, né? No mapa, usando essa escala aqui, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês... Não, bora fazer o outro primeiro. Esse outro aqui vocês já fizeram? Quanto deu? Alguém tem uma ideia de resposta aí? Deixa eu mudar essa tela de posição aqui, botar a tela aqui para cima, para a gente ver o desenho embaixo. Eu não fiz. Não consigo reduzir a tela aqui, por quê? Não permite que eu reduza mais que isso. Não vai permitir. Não permite que eu desenhe aqui, tá? Não tem problema. Vou voltar aqui.
Então, olha só, vou aplicar aqui o mesmo raciocínio para vocês. Em um determinado bairro da cidade de Belém, um lote residencial possui as seguintes medidas: 20 metros de frente por 20 por 40 metros de fundo. De novo, a gente tem um terreno retangular. No levantamento aerofotogramétrico realizado em Belém, as fotografias estão na escala de 1 para 2.000. Quais seriam as medidas desse lote urbano em uma fotografia nessa escala? Então, esse lote aqui, com essas dimensões, ele ia aparecer com que dimensões se eu estivesse trabalhando numa escala de 1 para 2.000? Hein? Vamos lá para o nosso desenho. Tá? Então, vou desenhar as informações aqui. Então, a gente tem um lote, né? Um lote aqui de... Ficou muito fino, tracejado aqui. Então, a gente tem aqui um lote que... Dificuldade de fazer uma linha reta nisso aqui. Aproximado aqui, mais ou menos. Tá? A gente tem um lote aqui que ele tem 20 metros de frente por 40 metros de fundo. Tá? Sendo que eu estou aqui trabalhando na escala de 1 para 2.000. Essa é a minha escala de desenho, 1 para 2.000. Ou seja, na minha imagem, essa é a escala que eu vou ver os elementos. Cada centímetro que eu tenho nessa imagem equivale a 2.000 centímetros no terreno. Tá? Então, qual o tamanho que esse lote vai aparecer na imagem? E ainda agora eu fiz uma pergunta em relação a essa escala aqui para vocês e responderam correto. Qual seria o tamanho desse lote? Hein? 1 e 2 Qual? centímetros. Quanto? 1 e 2 centímetros. 2 e 1, 20 e 40 isso. metros. 1 e 2 centímetros, exatamente. Nessa escala aqui, 1 centímetro equivale a 2.000 centímetros, e a gente falou agorinha no slide anterior lá, que 1 centímetro, nessa escala aqui, 2.000 centímetros é a mesma coisa que 20 metros. Então, no meu desenho, tá, isso aqui ia ser um quadradinho que ia aparecer mais ou menos com o tamanho de 1 centímetro por 2 centímetros, exatamente, tá? Então, é isso que vocês têm que compreender na função do uso da escala, que é justamente vocês conseguirem entender as dimensões que o elemento vai aparecer para vocês no mapa, tá? Aí, como eu falei para vocês ainda há pouco, tem uma dica para dar em relação às escalas que talvez facilite um pouco o uso de vocês, tá? Deixa eu apagar esses elementos aqui da tela. Aqui no slide, da agora a gente usou a escala de 1 para 100.000, tá? Então, a escala de 1 para 100.000, olha só como é fácil de entender. 1 para 100.000. 100.000. 1 para 100.000. 1 centímetro equivale a 100.000 centímetros. Só que é difícil trabalhar com essa questão de 100.000 centímetros, né? Se eu fosse transformar esses 100.000 centímetros aqui para metro, bastaria eu tirar esses 2 zeros aqui. Então, apaguei 2 zeros. Então, 1 centímetro na minha escala equivale a 1.000 metros nessa escala aqui. É a mesma coisa do que 1.000 metros, tá? Então, essa escala aqui, vou fazer aqui embaixo, ó, 1 centímetro vai ser a mesma coisa que 1.000 metros, né? Tirando os 2 zeros. Na mesma escala, 1 centímetro vai ser igual a 1 quilômetro. Então, essa escala de 1 para 100.000, 1 centímetro de desenho equivale a 1 quilômetro na vida real, tá? Quando vocês forem trabalhando, vocês vão acabar absorvendo isso. Isso aqui vai se tornar cada vez mais prático para vocês. Isso aqui vocês podem fazer com qualquer escala, tá? Óbvio que as escalas que estão
quanto mais números zeros tiverem na escala, mais fácil de a gente trabalhar. Exemplo, é aquela escala de ainda há pouco, né? 1 para 2.000. 1 para 2.000 é a mesma coisa do que 1 centímetro é igual a 20 metros. Então é fácil de trabalhar. Uma escala de 1 para 200 também é bem simples. Quer dizer que 1 centímetro que eu desenho na minha escala equivale exatamente a 2 metros. Tá? Tá ok, pessoal? Tá dando para acompanhar? Acho que tem uma pergunta aqui. Tá? Ah, foi só um sim. Tá? Então, a ideia é essa. A ideia é vocês conseguirem dimensionar o que vocês estão vendo no terreno, na vida real, e conseguir transpassar isso para um mapa. Tá? E fazer o caminho inverso também. Porque muitas das vezes vocês vão ver apenas um mapa, aí vocês, poxa, mas tem um negócio aqui que é interessante nesse mapa, tem uma informação relevante aqui. Qual será o tamanho desse elemento aqui? Qual o tamanho desse corpo geológico que eu estou vendo aqui no mapa? Aí vocês vão olhar a escala do mapa, aí, pô, a escala do meu mapa é 1 para 100.000. Aí vocês vão medir lá no mapa, pô, o corpo tem mais ou menos 1 centímetro de largura no meu desenho. Aí vocês já vão associar na mesma hora. Pô, se tem 1 centímetro nesse mapa da escala de 1 para 100.000, isso aqui é um afloramento, um corpo que aparece por mais de 1 quilômetro no campo, lá na área. Né? Então, vocês têm que aprender a fazer essa troca de informações, que é tanto para vocês conseguirem ler melhor os mapas que vocês vão trabalhar, assim como para vocês conseguirem delimitar melhor as informações em cima dos mapas que vocês vão estar produzindo posteriormente. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Não. Não? Então tá. Olha só. Eu vou pedir para vocês aí que estão presentes aí na aula assinarem lá no chat, né? Aquele esquema lá, só para ficar registrado aqui, porque quando a gente grava a, a aula de vocês e vocês preenchem alguma coisa no chat, a gente recebe também um arquivo, uma cópia do arquivo de texto, né? Então fica como se fosse a lista de presença de vocês. Então, assinem o nome de vocês aí no chat, tá? Só uma vez é suficiente, só para a gente deixar registrado. Tá, e como eu tinha falado também para vocês no começo da aula, eu quero passar uma pequena pesquisa para vocês, tá? Para vocês trazerem algumas informações para a gente debater ou só discutir na próxima aula, que envolve aquela questão da codificação dos elementos no mapa, tá? Então, eu quero que vocês pesquisem, basicamente, quais são os códigos utilizados, né? Quais são as normas de simbologia utilizadas para mapeamento no Brasil, tá? Então, eu vou dar logo os nomes para vocês saberem mais ou menos onde vocês vão procurar. Então, vocês vão procurar o Código de Nomenclatura Estratigráfica Brasileiro. Vou colocar aqui no chat para vocês saberem o que é. Aqui, ó. Código estratigráfico brasileiro. Então, vamos procurar lá o Código Estratigráfico Brasileiro. Tá? Isso aqui tem a ver com a questão da simbologia dos elementos de geologia, unidades rochosas, etc. Tá? Então, quero que vocês deem uma procurada nisso, só para vocês tomarem conhecimento. Tá? E vocês vão procurar também quais são as principais normas, né? Normas de convenções cartográficas. Tá, procurem isso aqui também. As normas de convenções cartográficas brasileiras. Tá? Aqui vocês vão encontrar informações, vocês podem procurar informações nesse lugar aqui também. Ó.
chamado DICART, tá? O DICART é a divisão de cartografia, tá? Do Exército Brasileiro. Então, eles têm algumas coisas que eles fazem que são, a gente usa nos mapas, que é baseado na nomenclatura do DICART. O IBGE também tem algumas informações a respeito disso. E basicamente é isso, tá? Então eu quero só que vocês procurem e tragam alguma coisa para a gente conversar sobre isso na próxima aula. Tá ok, pessoal? Ok, professor, pode deixar. Então, já coloquei aí no chat, tá anotado. Da mesma forma que as aulas anteriores, assim, essa aqui, assim que tiver pronto, depois que eu tenho que, para eu colocar no YouTube, eu tenho que fazer um processamento lá na hora de fazer o upload do vídeo, demora um pouquinho. Então, mas daqui eu acho que mais uma meia hora, 1 hora já deve estar disponível também essa aula de hoje lá para vocês, tá? Então, vou encerrar aqui a gravação. E professor?